Abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, tomara. Boa noite a todos. Que nossos primeiros pensamentos sejam de agradecimento a esta casa, aos Espíritos elevados que nos trazem essa doutrina maravilhosa, que nos ensina um pouquinho mais de como ser feliz. O tema de hoje nos traz a remeter assim, um pensamento muito difícil, que é aquela pergunta que todos nós fazemos: o que vai acontecer quando eu deixar esse corpo físico? É uma pergunta que deixa todos encucados, seja ele ateu, católico, espíritas, não é? Porque nós viemos aqui estudando já há 2 semanas, né, o que os espíritos sentem ao desencarnar. Né? A gente ouviu que eles sentem dores morais, não é isso? Não tem dor física, porque quem tem dor física é quem está no corpo físico, tem que ter o fluido vital para ter a dor física, ele tem dores morais. Já ouvimos falar sobre isso, e Kardec é bem didático nas coisas, né? E depois, semana passada, nós ouvimos falar sobre as provas, que nós escolhemos nossas provas, nós somos responsáveis por tudo que passamos nessa existência e em outras, né? E agora nós estamos vindo aqui para entender um pouquinho sobre o que vai acontecer com a gente, com cada um, quando a gente deixar esse corpo físico. Que por mais que a gente pense que não vai deixar, né, a gente nem para para pensar nisso, nós vamos deixar. E o mais engraçado é que ninguém sabe se é daqui a 10 segundos ou daqui a alguns anos. Séculos é impossível. Então todos nós estamos partindo. E eu garanto assim, pelo olhar rápido assim, que já passamos da metade desse tempo. Não é verdade? Mas isso é até bom no entendimento espírita, no entendimento de vida espiritual. Mas assusta, porque vem a seguinte pergunta: eu já fiz o que eu tinha que fazer? Eu já concluí todas as minhas provas, expiações? Eu estou plenamente feliz para desencarnar daqui a 10 segundos e encarar o que tem na frente? Quem não conhece fica na dúvida. Quem conhece se questiona mais ainda, porque se cobra. A gente ouve o pessoal falar assim, a doutrina espírita, ela fala muito de morte. Só fala de mundo espiritual, fala de desencarne. Quem fala isso não estuda doutrina espírita. Porque Paulo nos diz que só existe vida e vida em abundância. André Luiz vem nos falar que o espírito dormita, né, lá na pedra. Princípio inteligente, né? A gente vê que tudo está evoluindo. Nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Ou seja, aonde está a morte nisso aí? Deus, o Criador Supremo, ia criar alguma coisa morta? Não tem lógica. Tudo tem vida. Nós que atribuímos em algum momento da nossa existência a morte do corpo físico como fim de tudo. Porque a religião que existe hoje, nós criamos. Religião é religar com Deus. Mas a religião dos homens, ela vai cada vez mais se aproximar com as leis de Deus. Mas, por enquanto, nós ainda estamos longe dela. É só olhar nossas atitudes, né? Nossas posturas enquanto religiosos, que a gente vê que nós estamos um pouquinho distante das leis de Deus. Mas a gente vê aqui nesse livro aqui, ó, trouxe uma opção de livro aqui para a gente poder ter essas dúvidas, porque é um assunto muito assim delicado, porque cada um tem a sua situação diferenciada. Nesse livro de Richard Simonetti, O Homem de Bem, que é justamente o estudo que está no Evangelho, o homem de bem, como é que deve ser, na visão espiritual, um homem de bem. Depois vocês leiam no Evangelho do Espiritismo, ele fala para a gente assim, ó, óculos emprestados, esqueci o meu, vamos lá. Ele fala assim, ó, qual a finalidade da existência humana? Tem pensado nisso? Diz o ateu, estamos aqui por acidente biológico. Não há passado nem futuro. Tudo terminará na sepultura. Diz o evangélico, estamos aqui para encontrar Jesus. Não há passado, apenas o futuro, no paraíso, se estivermos com o nosso mestre. Diz o espírita, estamos aqui para pagar dívidas com sofrimento.
Há um passado negro que deve ser resgatado a fim de que o futuro não seja pior. São ideias equivocadas, todas elas. A finalidade precípua, fundamental da existência humana, chama-se evolução. Estamos aqui para desenvolver nossas potencialidades como os filhos de Deus. A evolução ocorre quando nos empenhamos em buscar aquelas riquezas que, segundo Jesus, está lá em Mateus, diz assim: as traças e a ferrugem não destroem, nem os ladrões roubam, providenciando, digamos, uma morada celestial adequada, mobiliada. O que está falando para a gente? Que independente de que é ateu, do que evangélicos, protestantes, católicos e espíritas acham, a verdade é uma só. E todos nós vamos conhecê-la. Todos nós vamos deparar com a vida após o desencarne. Aí vem mais perguntas. Eu vou encontrar a minha avó, meu pai, minha mãe? Eu vou encontrar meu guia espiritual? Quem é ele? Será que eu vou ficar dormindo até ter o som da trombeta para poder levantar? Quanto tempo eu vou ficar? O Espírito pensou no umbral. O seu André Luiz ficou mais ou menos uns 7 anos. Não são perguntas que... Será que alguém vai me direcionar? Ou eu vou ter que seguir sozinho? Eu vou acompanhar o meu funeral? Eu vou ouvir o que estão falando de mim lá na hora? Eu não espero que comigo aconteça isso. Então, essas perguntas de hoje, Kardec vem responder para a gente. O bom da doutrina espírita, que ela não responde baseada em teólogos, em opiniões pessoais. Eles respondem em opiniões de pessoas que já passaram por isso e lembram, né? São crianças que ainda lembram da vida no mundo espiritual. Vou chamar de erraticidade, aquele lugar onde os espíritos que vão reencarnar ficam, tá? Então, crianças que ainda lembram, que até os 7 anos, criança ainda tem uma lembrançazinha, lembram? Então, o encarne se completa aos 7 anos de idade. Até lá, as crianças ainda lembram um pouquinho, muitos relatam como é que era a vida, como é que era o convívio. Nós temos relatos, através de alguns médiuns confiáveis, como o Nosso Lar, né, que André Luiz nos traz toda uma série de livros contando como é a relação no mundo espiritual. Porque a gente lembra de André Luiz, quem viu o filme Nosso Lar, entende a temática dele. Na verdade, quando ele desencarnou, ele não sabia ele não esperava aquilo tudo, ele não sabia o que era. Era chamado de suicida, sem entender por que era suicida. Era uma pessoa normal, ele não tinha tirado a vida. Ele só bebia socialmente, tinha 2 ou 3 amantes socialmente, né? Fumava socialmente, era tudo socialmente, era uma pessoa normal. Tanto que desencarnou por sífilis. Está muito fora da nossa realidade aí? Não está, da humanidade da Terra. Quando desencarnou, se deparou com uma realidade de suicídio. Claro, ele tirou o fluido vital que ele tinha, ele tirou vida, tempo de vida dele. É um suicida indireto. E ele se deparou lá, os seus 7 anos, aproximadamente, lá num mundo difícil, né? Não é um mundo fácil. Sem entender por quê. Quando foi resgatado, ele tentou ajudar todo mundo lá. Ele era médico. Quando pergunta a pessoa, o que você é? Ah, eu sou médico. Não, você está como? Nós somos espíritos em evolução. E ele falou assim, ó, enche a boca de água. E lembra aquele copo lá? Que só entendeu depois, quando o cara queria falar muito com ele, não aguentava mais ouvir o cara falar. Ele se calou e começou a entender, procurar entender que era mundo espiritual. Mas a intenção dele era se comunicar com a esposa. Era ver a família de novo que ele deixou aqui, que tratava tão bem. Não é verdade? Quando estava aqui encarnado. Ele presenciou que ninguém orava por ele. Só tinha uma senhora que ainda estava mal, que orava por ele. Lembram disso? E ele ficava lá meio que de lado, triste, sem entender, mas os orientadores sempre motivando ele ao ensino. E quando ele teve a oportunidade, maturidade de ver a família encarnada, ele pediu permissão, conseguiu, ele veio. Encontrou a esposa, o tempo passa diferente, ele achou que era um pouquinho de tempo, tinha passado bastante, ela já tinha arrumado um outro esposo, ele se desequilibrou mentalmente, foi até as zonas umbralinas por pensamento tumultuado, quase não consegue retornar, teve que ter ajuda espiritual para isso,
E aquilo chocou ele. E ele começou a escrever para a gente uma série de livros que ele não queria mais ver a família. Não por raiva, porque ele estava entendendo que a vida, nós somos individuais. Nós vivemos em comunidade para crescer, mas nós somos criados individuais. Cada um cresce de acordo com o seu esforço. Ninguém é triste porque o outro fez isso. Ninguém é feliz porque o outro lhe proporcionou isso. Pode até fazer isso num instante, mas não uma existência. As conquistas são nossas. Ele entendeu isso. E ele ficou tão afoito que ele quis escrever para que todo mundo na Terra, principalmente no Brasil, no Rio, né, pudesse ter fonte confiável de como proceder aqui, para não ter que passar pelo que ele passou. Para que a gente pudesse entender todo o mecanismo de que é a vida. Porque essa vida aqui, Kardec nos fala, numa dessas perguntas aí, que é uma imagem pálida do mundo espiritual. Pálida. Então, tudo que nós sentimos aqui e percebemos, em termos de alegria, de felicidade, de tristeza, de harmonia, de revolta porque os outros não trabalham, ou de alegria porque o trabalho está indo, lá é 2 a 3 mil vezes pior. Eu não tenho um corpo físico para proteger. Então, todas as emoções e sensações me abalam de uma forma fantástica. Eu me desequilibro muito fácil. Quando eu falo eu, são todos nós. Então, eu tenho que estar muito bem resolvido aqui para adentrar nesse campo de vibrações mais intensa, bem resolvido. É por isso que Simonet fala para a gente que nós estamos em evolução, para aprender a sentir. Porque se eu não controlar meus sentimentos aqui, lá eu não vou controlar. Lá eu não vou controlar. Eu vou ter que passar por certos tratamentos, vai ser difícil, né? Por quê? Sentindo o que eu sinto 3 mil vezes mais forte. Se eu for uma pessoa triste, eu vou cair depressivo. Né? Se eu for uma pessoa raivosa, eu vou aumentar essa raiva. Como é que eu vou conseguir controlar isso? Então aqui é um treinamento pálido do que realmente é a vida. E tudo é amenizado. Então, ele fala para a gente assim, ó, algumas perguntas aqui. Quando eu desencarnar, existe hierarquia? Um manda no outro, como é que funciona isso? Vai ter alguém com uma hierarquia maior que a minha? A hierarquia que existe é a hierarquia moral. Eles nos falam isso. Moral. Ou seja, e fala que é de uma forma irresistível. Ou seja, não tem como não existir. Aquele espírito, quando tem moral elevada, ele chega e aquele respeita. A gente vê isso nas nossas reuniões mediúnicas. A gente vê isso nos relatos dos espíritos. Isso é uma vez começar a pensar em que nível de escala eu estou de moral, né? De quem eu vou orientar e de quem eu estou sendo orientado. Ele pergunta mais além assim, a gente leva o posto que exerceu na Terra? Médico, advogado, general, ministro, presidente, eu levo esse posto? Lembra que eu falei aqui? Nós estamos na condição de. E Jesus falou bem claro para a gente aquilo assim, ó, os pequenos serão elevados, né? E os grandes serão rebaixados. Aquele que acha que é o cara aqui, lá vai passar dificuldades. Porque Joana de Ângeles nos diz que a nossa identidade são nossos sentimentos. Não adianta chegar lá e falar, eu fui filho de fulano de tal, eu fui amigo do Lopes. Não adianta falar isso, infelizmente. Os meus sentimentos, eles vão exalar, e eu não tenho como segurar eles. Eu não quero que ele sinta, que ele veja quem eu sou. Não tem. E eles, todo mundo perceber quem eu sou. Aqui eu consigo esconder meus pensamentos. Fácil. A telepatia não está vigente no nosso mundo ainda. Mas se tivesse, tá, Roberto hoje está chato, já ia me desequilibrar aqui, né? Já ia me perder o rumo e ir embora. Mas lá não tem isso. Existe um livro que todo espírita deveria ler. Além das obras básicas, claro. O livro Volteio. Foi o livro de um espírita escrito para espíritas.
ele escreve como foi o desencarne dele. Presidente de casa espírita, tinha tudo na mão, tinha todo o conhecimento. Por se achar, falhou. Apenas isso. Por achar que fazia muito. O trabalho não é nosso. O trabalho é de Jesus. Se não está satisfeito, não é o lugar de estar. Nós não fazemos nada sem a permissão deles. É Ele que nos dirige. Como é que eu posso achar que eu sou o cara que faz tudo acontecer? Eles nos dão a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do trabalho. E pelo meu livre-arbítrio eu aceito ou não. Nós viemos na casa espírita fazer o quê? Qual a função de uma casa espírita? Tirar o véu de um conhecimento que esteve coberto por nós mesmos, para que possamos entender o processo de vida espiritual. Então hoje nós estamos conhecendo várias coisas que muitas pessoas no mundo hoje não sabem que existem. Muitos não sabem que existe. Nós já sabemos. O que estamos fazendo com isso? Muitos de nós estamos vindo à casa espírita em troca de não ir para o umbral. Não funciona assim. A gente vem fazer, na verdade, uma barganha. Eu venho aqui para atingir a minha cura. Eu venho aqui para a minha mediunidade me deixar em paz. Eu venho aqui porque eu tenho amigos, é um clube social. Eu venho aqui para poder sair, tomar o passe e sair pisando nas nuvens. É tão bom ouvir, às vezes, alguém falar uma palavra boa, de carinho, de amizade, fazer menos fraterno, a pessoa para me escutar. Aqui não é lugar de barganha. Eles não prometem nada para a gente, a não ser o conhecimento para que nós próprios possamos dar os nossos passos e conseguir ter as nossas conquistas, porque o merecimento é a palavra-chave para desencarne feliz. Merecimento. Nós estamos merecedores? Sim, do que nós temos hoje. Todo mundo é merecedor do que tem hoje. Se está feliz ou triste, parabéns, porque nós conseguimos até hoje. Nós hoje estamos o melhor que nós já fomos. O Espírito não volta. Tudo que a gente aprendeu e conquistou, está aqui. Eu hoje sou o melhor que eu já fui na minha vida. Isso me assusta. Né? Se eu sou assim hoje, não é verdade? Mas somos nós. E já crescemos muito. Antigamente, eu era canibal. Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Então a resposta é mal criada. Você mesmo já não foi várias vezes? Hoje, estou melhorando a alimentação. Apesar de ter 107 quilos, estou melhorando. Estou melhorando meus pensamentos. Eu respondia. Hoje, às vezes, respondo, às vezes não. Já estou entendendo que está perto do meu desencarne. Eu não vou fazer as coisas para que lá seja diferente. Vou fazer as coisas porque mude aqui. Porque a vida é uma só. Eu não tenho duas vidas. Uma antes de desencarnar e uma depois. Eu tenho a mesma vida. Então é um fluxo contínuo. Tem gente que fala assim, eu vou deixar para ser feliz na outra encarnação. Não façam isso. Não está lendo Kardec. Não está lendo. Seja feliz hoje. O que eu já fiz, eu já fiz. Deixa para lá, gente. Eu posso mudar daqui para frente. A doutrina espírita é a doutrina de paz, de alegria, porque o conhecimento nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É por isso que Jesus falou, eu lhes enviarei o Consolador prometido, que vai relembrar tudo que eu disse e ainda mais. É isso? E veio a doutrina espírita. Ele veio trazer um conhecimento para a gente, para quem desencarne feliz. Ele continua perguntando, e a patente militar, quando desencarna? Um general e um soldado. Lá não tem isso, não. Tivemos várias encarnações, e na vez passada um foi general, outro foi soldado. E aí? Quem manda em quem? Não é verdade? Hierarquia moral. As diferentes ordens se acham misturadas? Olha o Kardec nos responde. Ele fala que quando desencarnar, fica tudo misturado lá nesse mundo espiritual, na cidade. Tudo se mistura, eu vejo quem eu quiser. Ele fala assim, se vem
mas distinguem, igual aqui, evitam e se aproximam. O nosso mundo é um reflexo pálido e temos laços de simpatia pelos afins. Necessidade de se achar dentro do que se assemelham. Virtudes e vícios se acotovelam sem trocarem palavras. Nós vamos encarnar. Mas nós não vamos, talvez, estar com aqueles que eu quero estar. Não basta querer, tem que merecer. Eu vou estar com todos aqueles que vibram igual a mim. Você acha que André Luiz queria estar lá sendo chamado de suicida? Ninguém quer. Mas ele conquistou aquilo pela sua vida materialista, pela sua vida afastada de vida espiritual. Ele conquistou aquilo. Mas não existe pena eterna. Deus não castiga, nem perdoa. Ele é justo, nos mostrando cada passo como dar. Está escrito em seu Evangelho. O Evangelho de Jesus é o guia mais certeiro para a nossa felicidade. Todos os espíritos têm acesso a todos os grupos. Os bons vão a toda parte, mas os maus não têm acesso. Lembram? Eu falo do André Luiz porque ele relata para a gente alguma parte lá, e é um livro que a gente tem bastante acesso. Que a mãe dele vem visitá-lo, mas ele não vai visitar a mãe. Por quê? A mãe está numa esfera mais elevada de conquista. Então os bons, eles conseguem adentrar nas fases inferiores. Mas o inferior, ele não consegue adentrar por vibrações nas faixas superiores. Então, assim, nem sempre eu vou desencarnar, eu vou estar com aqueles que eu quero. Eu não sei a condição dele. Ele fala assim, e a relação entre os bons e os maus? Os bons se preocupam em combater as más inclinações. Os bons se preocupam em ajudar aqueles que não conquistaram ainda esse mérito. Todos se preocupam conosco. Todos. Os espíritos bons. A gente, às vezes, não dá atenção. Nós temos um espírito guia, um espírito mentor, um anjo da guarda, qualquer nome quiserem dar, que nos auxilia. Ele está conosco todas as vezes que nós chamamos. É pensar nele, ele vem junto. Durante o sono, a hora ideal para receber conselho. Só que a gente não consegue nem fazer uma prece ao dormir. Não dá tempo, está passando Big Brother. Não é verdade? A gente assiste televisão. A gente fica lá envolto com outras coisas, vai para a cama, vai já acabado e dorme. Nossa leitura do Evangelho, nossa reflexão, nosso pensamento com os guias. Meu entendimento, como Santo Agostinho fala, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado na minha encarnação, no meu dia, para que eu possa combater e não fazer mais ou fazer de novo. Nós fazemos isso como espíritas, orientações. Aqui, por que os maus se felicitam em induzir os maus? Pelo desrespeito. Ele fala aqui, por não terem merecido estarem entre os bons, querem que os outros experimentem o que deles mesmos sentem. Porque os maus, eles recebem com alegria aqueles que chegam, os maus chegam. Porque é mais um, mas trata com desrespeito. Qualquer coisa, está em briga, discute, é o nosso patamar. Agora imagine desencarnar como Paulo naquela cidade de espíritos bons, de carinho e fraternidade. Existem muitas obras que a gente tem relato de vários espíritos, de diversas ordens. Tem o Céu e o Inferno, né, que é um livro que vai falar sobre céu e sobre inferno. Não existe na nossa concepção como a gente tem na ideia. Tem espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos mais ou menos felizes, espíritos mais ou menos tristes, e tudo de qualidade, falando como foi o desencarne dele, como é a vivência dele lá. A gente pensa que Kardec, às vezes, escreveu 5 obras, mas não. Ele escreveu a Revista Espírita. Era uma revista por mês. Está aqui, uma, em um ano dela. O que eles fizeram? Pegar todo mês saía uma. Essa aqui foi de 1861. Ele faz todas aquelas perguntas e pesquisas que nós queríamos fazer. As perguntas que nós estamos fazendo, que eu fiz no começo aqui, ele responde nelas. Porque ele também tinha essas dúvidas. Só que nós, espíritas, lemos pouco essas obras. Descartamos essa preciosidade.
Daqui a pouco eu vou trazer um caso para a gente aqui, para a gente ver. E tem aqui toda a revista, e tem uma série aqui, vou até ler o... Esse óculos não vai não. Vai. Conversa familiares do além-túmulo. Toda a revista espírita, de todo mês, ele traz conversas familiares do além-túmulo. E ele evoca pessoas que recém-desencarnadas, pessoas desencarnaram há tempo, pessoas que eram tristes, pessoas que eram espíritas, como é que está a situação delas lá? Não respondem às nossas perguntas? Nós precisamos, às vezes, parar para refletir o que nós estamos fazendo na nossa encarnação. O que eu já conquistei? A gente vê o seguinte, os espíritos podem fingir o que pensam e esconder? Não fingir, mas certos espíritos podem se tornar invisíveis e se julgarem útil. Quando a gente desencarnar, gente, o nosso pensamento, nós somos espíritos criadores, co-criadores. Nós somos espíritos inteligentes. Nosso atributo é o pensamento. Ninguém aqui consegue parar de pensar. Se eu falar, parem de pensar, vocês vão ficar pensando em parar de pensar. Não consegue parar. Nós temos pensamento contínuo. Quem tem pensamentos espasmáticos são animais irracionais. Nós pensamento contínuo. Por quê? Nós estamos sempre co-criando em cima da criação de Deus. Então, quando eu deixar o corpo carnal, eu continuo pensando, eu sou o espírito. Só que meu pensamento, ele exala e todos aqueles estão vendo. Mas isso aí já fazem. O pior é que eu sei que eles estão vendo e sentindo. Aqui, se tiver algum telepata aí, pode até estar percebendo o que eu estou pensando. Mas eu não vou saber quem está vendo, então eu fico mais tranquilo. Mas lá não. Eu também percebo o pensamento dele. Lá, não pergunta, qual a língua que fala lá, Esperanto? Lá não se fala por palavras. Se fala por pensamento. Então a gente exala a nossa identidade de quem somos. Então não adianta eu chegar lá e dizer que eu sou aquela pessoa. Então, eu vou ficar, às vezes, me escondendo. Eu vou ficar, às vezes, querendo ficar à mostra. Imagine só hoje, só por uma experiência, passar um dia, todo mundo lendo o que eu penso. Como seria a minha vida? Eu me tranco no banheiro e não saio. Seria complicado, gente. Mas nós estamos em treinamento. É por isso que nós não temos todos os dons exaltados. Nós não temos mediunidade totalmente evoluída em todos nós, que a gente não consegue suportar. Talvez a vergonha de quem nós somos, talvez a realidade do mundo em que vivemos. É muito difícil hoje a gente ter assim uma ideia de vida espiritual, porque a vida espiritual ela é muito além do que a gente acha. Meu pai, quando desencarnou, eu já contei isso aqui, eu acho, ele, na primeira comunicação dele, ele falou assim, meu pai não estudava muito no ensino espírita, ele gostava bastante da doutrina. E ele veio na comunicação e falou que ele não estava se encontrando no mundo espiritual. Que os livros que ele leu, as obras que ele estudou, não condiziam com o que ele estava encontrando lá. Eu botei um pé para trás, fiz cara feia para o médico que estava falando, né? Ele já faz logo de... Aí ele continuou. Mas, na verdade, não que os livros estavam errados. Os livros estavam certos. Ele não tinha maturidade para entender a profundidade dos conceitos. Porque tudo que a gente lê é muito mais. A gente só compreende aquilo que a gente consegue alcançar. É por isso que os Espíritos nos falam para estudar e ler os Espíritos várias vezes. Porque cada vez a maturidade está diferente. Nós, então, para poder entender a doutrina espírita mesmo, temos que estudar muito, nós vamos ficar quem? Nós vamos entender a devoção, como Chico Xavier, como Divaldo, né? Tantos outros aí, Raul Teixeira, o Altivo, tantos outros aí, dedicação integral para a vida espiritual, pelo nível de maturidade. Talvez conquistar até em outras encarnações também. Mas nessa, deu um grande salto. Chico Xavier não era nenhum espírito superior. Não era. Era um espírito voltado para o bem, com um esforço tamanho para evoluir. Que todo mundo pode fazer. Qual era a diferença de Chico Xavier para a gente? A mediunidade? Não era. Era moral. Era vontade de seguir as leis de Cristo.
O desprendimento das leis morais. Essa é a principal diferença. Vamos ler aqui. E o corpo? Como é que eu me conheço se eu deixei meu corpo lá? Né? Pelo perispírito. Meu pensamento, ele molda todo o meu corpo. Então, quando eu desencarnar, eu ainda vou continuar tendo um corpo. Muito menos sutil que esse. Chamado perispírito. Que vai mostrar quem eu sou ainda. Mas, na verdade, eu sou conhecido pelos meus sentimentos. Que vai plasmar uma fisionomia. Ao morrer, vemos logo nossos parentes? Todo mundo quer saber, né? É necessário algum tempo para reconhecer. Porque quando a gente desencarna, muitos não sabem nem que desencarnou. Muitos nem sabem que existe vida após a morte no corpo físico. E aqueles que sabem, às vezes, ainda tem um processo de desligamento do corpo físico por parte física, do corpo perispiritual. Que às vezes leva dias, semanas, meses, o tempo é diferente lá. Os Espíritos vêm ajudar nesse desenlace. Mas, se tivermos merecimento, nossos parentes e amigos, eles vão estar perto, ajudando no desenlace. Muitas das vezes, quando a gente desencarna o processo de falta de fluido vital, já na velhice, a gente costuma ver eles ao leito da morte. A gente vê os parentes, né? Aí fala, tá indo embora, que tá ficando doido, né? Eu estou vendo minha avó, estou vendo não sei o quê, não é? Não é assim que funciona? A pessoa fala, tá indo embora. Por quê? Está folgado aos laços, já começou a sentir o plano, e está vendo os amigos, os parentes ali. Mas imagine um suicida, que tira a vida por um tiro, pula, sei lá, cheio de fluido vital. Ele vai ter tempo de ver o parente do lado? E esse processo de desligamento fluídico, que é doído, é dor física. Porque o fluido vital existe, então ele está sentindo dor física ainda. Durante um bom tempo. Enquanto estiver nesse processo, ele não vê ninguém. Muitos de nós, quando desencarnar, vamos ter um topor desse processo de desligamento. O tempo difere de cada um. Não dá para falar se é um dia, 2 dias, 1 ano, 1 século. Tem espírito que se comunica na reunião mediúnica achando que desencarnou ontem. Como você vai ver, está na área medieval. Ele achando que desencarnou ontem. Mas nós temos uma vantagem. Sabemos que somos imortais. Sabemos que somos espíritos, que não somos um corpo físico. Nós sabemos isso já. Quando eu desencarnar, ou pelo menos sentir que desencarnei, eu vou entrar em prece. Pelo menos isso. E até chegar uma ajuda. E a ajuda vai chegar. Pedis, obtereis. Mas também a gente não pode viver esperando recompensa lá. Viver uma vida normal, ser feliz. Que às vezes a gente fica meio bitolado. Eu, quando fazer uma cirurgia, eu contei isso aqui também, né? A gente conta, parece que vai contando. Quando fazer uma cirurgia de emergência, a gente tinha o tumor do intestino, eu achei que ali era meu filho, encarnado, né? Falei, poxa, eu tinha tanto para fazer, vou fazer palestras, vou falar, vou dar curso. Minha vida vai ser 8 dias na semana na casa espírita. A gente faz as promessas assim, meia dura que não cumpre, né? Mas tudo bem. Fiz lá. Aí quando o médico me levou para a sala de cirurgia, aí dá anestesia, a gente apaga. Quando eu acordei na cama. Olhei para um lado, não vi ninguém. Quando eu saí, tinha mais 2 pessoas no leito assim do lado. Quando eu voltei, não tinha ninguém. Eu me meio que apavorei assim, né? Aí eu levantei rápido aqui assim e vi um corte. Pensei, poxa, mas eu posso pensar que está um corte, né? Olha que a gente vai imaginando o mundo. Poxa, aí eu olhei para lá, tentei falar, a voz não saiu. Estava cheio de cirurgia, né? Mas, ai Jesus, desencarnei. Aí, olhei para um lado assim, olhei para lá, não vi ninguém desencarnado. Aí olhei para lá, tinha meu cunhado dormindo, né? Assim. Aí a voz não saía, né? Ai Jesus. Ai, fiz uma prece, tentar acalmar o coração, já quase que eu infartei. Aí tinha uma garrafa d'água do lado, né? Uma garrafa de água do lado. Eu peguei a garrafa de água e falei assim, vou jogar nele. Se ele acordar, resolveu. Peguei a garrafa d'água, aquela de 1 litro. Mas o que eu fiz? Eu corri para olhar a garrafa. Porque se eu jogar, a garrafa continuasse lá, era certo, estava desencanado, né? Como a gente vai estudando, vai tendo... Aí quando eu olhei a garrafa, o grito lá, tá doido. Eu falei, oh, graças a Deus, gente. Não foi dessa vez. Não é verdade? Porque a gente... Por que isso? Eu não estava preparado, gente, para vivenciar. Eu não estou ainda. Eu quero fazer mais.
Mas não posso ficar triste porque eu não consigo ainda. Eu já faço o que eu posso dentro das minhas necessidades, certo? Mas a gente vê Chico Xavier, quando ele falava, você pode cortar o meu cabelo? Amanhã eu vou aí, Chico, amanhã não dá tempo. Amanhã não dá tempo. Não é verdade? Tantos espíritos sabem quando vai desencarnar, tem tantas informações. Por que nós não temos informações? Falar assim, Márcia, você vai desencarnar, eu sair dali, vai ter um carro para te pegar, tá? Ela não chega nem no portão. Fica tão apavorada que não vai querer sair daqui, vai infartar ali, não é verdade? Então nós somos assim, nós não estamos preparados para a vida espiritual. Então, a gente, mais aqui, a gente não precisa falar tudo. Eles nos falam, quando a gente tem uma vida normal, voltada para o bem, voltada no Evangelho, é como se fosse uma viagem. A gente retorna, é bem recebido com alegria, por todos aqueles parentes, amigos, colegas, porque você completou a sua viagem. Uma viagem doída, uma viagem de dor, uma viagem de provas. A gente é bem recebido com carinho, com afeto, com harmonia. Se nós errarmos também bastante, nós também somos recebidos com carinho. É claro, cada um segundo as suas obras, não é castigo. Nós também, para Deus ser justos, nós temos que arcar com as nossas responsabilidades que fizemos. Concorda? Imagine se eu dizimo todo um país e vou desencarnar. Será que as pessoas desencarnaram sabendo que eu fiz vão estar felizes me esperando? Meu convívio vai ser harmonioso? Você acha que Chico Xavier recebeu um desencarne feliz? Nós temos relatos sobre isso. O altivo, eles nos narram com alegria, nos mostrando como temos que proceder. Deixa eu ver mais aqui. O filho reconhece o pai e vice-versa? Reconhece. Quando desencarna, a gente reconhece aqueles que conviveram com a gente nessa encarnação. Deixa eu ler um pouquinho aqui na Revista Espírita. Aqui nesse livro, Filosofia Espírita, volume 6. Esse espírito Miramês é um espírito que vem pelo médium João Nunes Maia, desencarnado, lá de Minas. É o mesmo espírito que recebeu a receita da pomada do vovô Pedro, para quem não sabe, aquela que a gente usa de vez em quando aí. Ele vem explicando cada pergunta de O Livro dos Espíritos, detalhadamente. Aqui ele responde justamente as perguntas, aqui mais um pouquinho, de 250 a 300 e alguma coisa. Então são várias obras. Esse livro é fantástico, tá? Quem está estudando o Livro dos Espíritos, lê a pergunta e vem aqui. Lê a pergunta e vem aqui. Que ele vai explicando mais aprofundado. Não vou ler não, porque é avançada a hora e é muito grande. Eu trouxe, a gente leu um caso aqui, de uma espírita que foi evocada com 7 dias de desencarne. Kardec não era mole não, né? Mas antes, eu vou ler esse pedacinho aqui. Olha o que ele fala aqui. O espírito intitulado Georges. Para quem não sabe, Kardec nos fala que era um espírito de ordem elevada, que dava comunicação para a revista espírita. Não deixem de ler essas obras, gente. Ele fala assim, quando um homem é surpreendido pela morte nos hábitos materialistas de uma vida que jamais lhe deixou tempo para se ocupar de Deus, quando palpitando ainda de angústias e de temores terrenos, chega ao mundo dos espíritos, assemelha-se a um viajante que ignorasse a língua e os costumes do país que visita. Imerso na perturbação, é incapaz de se comunicar, não compreendendo nem mesmo as próprias sensações, nem as dos outros. Erra, envolto no silêncio. Então sente germinarem, eclodirem e se desenvolverem lentamente pensamentos desconhecidos, e uma nova alma floresce na sua. Chegada a esse ponto, a alma cativa sente caírem os laços e, como uma ave a quem a liberta, é devolvida. Lança-se para Deus, soltando um grito de alegria e de amor. Então se comprime à sua volta os espíritos dos parentes, dos amigos purificados, que silenciosamente o haviam acolhido em sua volta. São em reduzido número os que podem, logo após a libertação do corpo, comunicar-se com os amigos que reencontram. É necessário ter merecido.
E somente os que cumpriram gloriosamente suas últimas migrações se acham, desde o primeiro momento, bastante desmaterializados para gozar desse favor de Deus, que concede como recompensa. Apresentei uma das fases da vida espírita, não quis generalizar. Como se vê, não falei senão do estado dos primeiros instantes que se seguem à morte, que poderá ser mais ou menos duradouro, conforme a natureza do espírito. Depende cada um abreviá-lo, dependendo-se dos laços terrenos, desde a vida corpórea, já que somente o apego às coisas materiais o impede de fluir a felicidade da vida material. Olha o que ele está falando. Não esquenta como vai ser, esquenta como você está agora, que isso vai representar como você vai sentir ao desencarnar. Porque esse momento, que nós vamos passar o desencarne, não precisa se preocupar. Todos nós seremos acolhidos. Todos nós seremos recebidos. O que pode acontecer é nós não estarmos na vibração de percebê-los. Mas eles vão estar lá. Não ver não significa que ele não está. Nós não vemos Jesus aqui. Mas ele nos disse, se tivesse 2 e mais em comunhão de pensamentos, ali eu estaria. Ele não falou que poderia estar. Ele falou que estaria. Ou seja, ele está aqui. Se nós não percebemos, é porque ainda não atingimos a vibração necessária para vivenciá-lo. É isso que vai acontecer no desencarne. Eu vou vivenciar aqueles que a vibração permite. Aí, eu falei, eu vou meter a vocês, vou ler um pedacinho aqui. Conversas familiares do além-túmulo. Senhora Bertrante. Olha só, falecida em 7 de fevereiro de 1861, evocado na Sociedade Espírita de Paris, no dia 15 do mesmo mês. Se eu desencarnar, não me invoca com 7 dias não, gente. Dá uma trégua aí, por favor. A senhora Bertrante havia feito um estudo sério do Espiritismo, cuja doutrina professava, compreendendo todo o seu alcance filosófico. Não era uma pessoa que não sabia os conhecimentos. Evocação. Eis-me aqui. Tendo vossa correspondência nos levado a apreciar-vos e conhecendo vossa simpatia pela sociedade, pensamos que não vos seria desagradável chamar-vos tão cedo. Vedes que estou aqui. Tá? Ela respondeu. Um outro motivo me impele pessoalmente a fazê-lo. Tenciono a escrever à senhorita, sua filha, a propósito do acontecimento que acaba de atingi-la. Estou certo de que se sentirá feliz ao saber do resultado da vossa conversa. Certamente, ela o espera, pois eu lhe havia prometido me revelar tão logo me evocassem. Esclarecida como eres sobre o Espiritismo, e penetrado dos princípios desta doutrina, vossas respostas ser-nos-ão duplamente instrutivas. Inicialmente, quereis dizer-nos, se demoraste muito a vos reconhecer, e se já recobraste a plenitude de vossas faculdades. Olha a pergunta, se ela demorou a se reconhecer, né, e se demorou a recobrar as suas faculdades. A plenitude de minhas antigas faculdades? Sim. A plenitude de minhas novas faculdades? Não. Ela ainda estava conquistando. É costume perguntar aos vivos como passam, mas aos espíritos perguntamos se são felizes. É com profundo sentimento de simpatia que vos fazemos esta última pergunta. E ela responde, obrigada, meus amigos. Ainda não sou feliz, no sentido espiritualista do termo, mas sou feliz pela renovação do meu ser, deslumbrando em um êxtase pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente, por melhor médium ou espírita que sejamos. Em vida, haveis feito uma ideia do mundo espírita, pelo estudo da doutrina. Podeis dizer se encontraste as coisas tais como os tinha imaginado? Mais ou menos. Como vemos, os objetos na incerteza da semi-escuridão, mas como são difíceis quando as luzes brilhantes o revelam. Assim como o quadro que nos é feito da vida espírita, nada tem exagerado, nada é ilusório? Ela responde, ele é amesquinhado pelo vosso espírito, que não pode compreender as coisas divinas, senão suavizadas e veladas. Cadê? Amigos, agimos convosco como fazeis com as crianças, as quais apenas mostrais uma parte das coisas predispostas para seu entendimento. E ela vai respondendo várias coisas aqui. Tá?
Pode descrever vossas sensações no momento do despertar? Não há despertar. Ou antes pareceu-me que havia continuidade, como quando voltamos para casa após curta ausência. Pareceu-me que apenas alguns minutos me separavam do que eu acabava de deixar. Errante em volta do meu leito, via-me estendida, transfigurada, e não podia afastar-me, retida que era, ou pelo menos, ao que me parecia por último laço, aquele invólucro corporal que tanto me havia feito sofrer. Vistes imediatamente os espíritos que o cercam? Logo vieram me receber. Então desviei o pensamento do meu eu terreno, e transportado o meu eu espiritual, abismou-se no silencioso prazer das coisas novas e conhecidas que reencontrava. Gente, ela vai respondendo 20 e poucas perguntas. E aqui são 12 revistas, cada revista tem um espírito falando da sua situação. Mas eu escolhi esse caso aqui, depois, quem quiser, 1861, continua lendo aí, que é interessante. Para deixar o gostinho, né? Eu queria mostrar que um espírita, ela é uma espírita, entendia a filosofia, ou seja, entendia o modo de viver espírita. Isso que ele quis falar. Então, o desencarne dela foi um desencarne, entre aspas, tranquilo, porque ela já sabia o que encontrar, ela já vivia uma vida espiritual aqui. Na verdade, foi só aquele processo de desenlace físico, que não foi por suicídio, né? Que não foi por aquele processo drástico de um acidente, foi um processo natural. Eu não li aqui, mas eles comem o processo aqui, tá? Então, ela teve o quê? Com 7 dias já estava lúcida da sua consciência, aprendendo os sentidos no plano espiritual que são muito mais elevados, se controlar, se conter. Podemos ser assim também. Basta querer. Os Espíritos falam que basta um pequeno esforço. Isso me assusta. Está no livro dos Espíritos. Um pequeno esforço basta. E Jesus me fala isso. Basta ter a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Pequeno esforço. Eu acho que eu me esforço tanto e estou tão longe. Eu falo de mim. Mas olha só, nós fazemos parte dos 2% que temos o conhecimento espírita no mundo. Nós fazemos parte de um grupo eleitos, entre aspas, porque estamos aqui, porque temos, às vezes, muito mais tempo, né? Não por ser só merecedores, porque às vezes somos devedores, quem tem o remédio é aquele doente, para elevar todo esse planeta com esse conhecimento. Quando todos nós tivermos esse conhecimento de vida espiritual, não vai ter catolicismo, não vai ter protestantismo, não vai ter espiritismo. Tanto que ela não é religião do futuro. Ela é o futuro de todas as religiões, o senso comum de conhecimento. Então, não vai ter medo de mediunidade, espírito se comunicando vai ser o tempo todo. Vamos poder saber o processo de quando vai ser o nosso desencarne. Eu vou poder saber o que você está pensando e vice-versa, porque meus discípulos, quem falou isso foi Jesus, foi eu não, tá? Meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. Nós ainda não conquistamos isso. Mas nós vamos conquistar. Nós estamos em pequenos passos dessa conquista. Nós já temos o conhecimento, ou seja, o intelectual chegou. Agora falta a alavanca moral. E com isso, um pequeno esforço. Que Jesus possa nos conceder muita paz, nos conceder muita convicção dessa doutrina, que possamos nos esforçar ao nosso máximo, respeitando aqueles que não conseguem ainda entender essa doutrina, respeitando aqueles que entendem mais que nós, e que possamos ouvir mais do que falar e mostrar nossos sentimentos no abraço, no afeto, no carinho, no livre-arbítrio de exemplo, que foi isso que Jesus fez. Não obrigou ninguém a nada. Ele veio, exemplificou, mostrou como tem que fazer. E esse é o exemplo que nós temos que seguir. Ele é o único guia e modelo da humanidade. Que Jesus pode nos abençoar todos os dias. Graças a Deus. Vamos agradecer ao Roberto. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja os trabalhos e os estudos espirituais da noite de hoje. Compreender a grandiosidade da doutrina espírita
trazendo aos corações humanos mais próximo da realidade da vida espiritual, enxergamos, caros irmãos, a identificação de cada um de nós no estado da encarnação. Quantas vezes cada um pode ter sentido os sentimentos se modificarem em instantes que saíram dos corações de cada um de vocês aquela essência primitiva da angústia, da tristeza, do rancor, da mágoa. E nessas vibrações que expandem o coração humano, quantas irradiações que podem, de certa forma, atrair para junto do encarnado as mesmas ondas cerebrais que se fundem e outros espíritos que se assimilam a essas ondas irradiam o pensamento deles para que, de uma forma natural da lei, aquele encarnado que assim procedeu pela mágoa e pela angústia, capture o pensamento desses espíritos. Alguns irradiam diretamente, outros não irradiam diretamente para o encarnado, mas são ondas que se fundem e a lei de Deus se faz plena. Caros irmãos, o que fazer neste momento, quando o coração humano é intensificado pela ação espiritual de alguém que sofre tanto quanto nós na encarnação, de alguém que está triste, de alguém que perdeu a existência, a vida, porque retirou o seu corpo físico das oportunidades de progresso, alguém que perdeu a existência porque não houve o cuidado adequado ao seu corpo, não percebendo as dores. Quantas interações existem. E dizemos assim a vocês, numa proporção de sensibilidade, de ação do pensamento, a possibilidade na mediunidade de identificação destes pensamentos, desses espíritos, ou sofremos com as dores deles, sem o saber, procurando médicos, procurando psicólogos, procurando aqueles que estarão tratando neurologistas do sistema nervoso, procurando algo material para resolver. Mas, caros irmãos, a bondade de Deus proporciona a mediunidade estruturada no corpo físico, com a vontade de avançar, com a vontade de fazer melhoras, com a vontade de sair da mágoa, da tristeza, do rancor. E é nesta hora que muitos encarnados, percebendo as dores do espírito sofrido, irradia do fundo do coração para eles algo melhor, mostrando a eles um campo de ação do bem, mostrando a eles na oração que existe ambiente espiritual de paz, mostrando a eles que são abraçados e amados por Deus. Quando o encarnado, procurando conhecer a doutrina espírita ou independente do conhecimento de doutrina espírita, ele abre o seu coração para o bem, a mediunidade se faz presente e o socorro para os dois, para o desencarnado que se assimila ao pensamento dele
e para Ele, que expande o amor na proposta de renovação íntima. E assim, enxergamos as diferenças que existem na encarnação. Homens que utilizam a mediunidade para o seu proveito poderão ser reconhecidos na Terra, poderão ser exibidos como fenômenos e estarão retornando para a pátria espiritual, se não souberem aproveitar para o próprio soerguimento através da simplicidade do amor, estarão retornando de mãos vazias, porque foram exaltados pela demonstração física do fenômeno. Alguns espíritos utilizaram a mente deles, mas no coração desses irmãos vazio está a renovação íntima. Chegarão no reino dos céus como aqueles que deixaram para trás toda oportunidade e encontrarão as angústias de um coração vazio por não terem exemplificado tudo o que os espíritos falaram pelo seu intermédio. Mas agora existem outros que são médiuns do exercício do amor, da caridade, na simplicidade do ser, abraçam os seus irmãos e, sem o fenômeno físico, eles têm o fenômeno da paz interior, são brandos, amigos, serenos, sempre prontos a servir, sempre dedicados ao bem, buscando com a palavra do Cristo trabalhar, servir sempre, sem precisar de serem reconhecidos, levam a caridade e o socorro aos seus irmãos mais necessitados, sem reclamarem do que passam, vão ao encontro das dores, aliviando com palavras amigas, com as possibilidades dos recursos materiais que têm em suas mãos, aliviam as dores. Ah, caros irmãos, esse é o médium do exercício do bem, médium da simplicidade, médium da alegria, médium do servir. Poderá não ser exaltado entre os homens no reconhecimento de suas ações, mas receberá o cêntuplo no reino dos céus pela paz de consciência e seus corações cheios de virtudes, pois bons espíritos o amparavam em todos os momentos. E assim, caros irmãos, vejamos o que a casa espírita proporciona nas várias tarefas: desenvolvimento do amor, da simplicidade de servir, ajudando uns aos outros. Que a proposta de todos vocês sejam estas, meus caros: compreender o que a casa de Leon Denis deseja para todos que aqui adentrem, enxergando que Jesus nos espera e ao retorno creiam, bons espíritos estarão abraçando a todos vocês na paz de consciência do servir hoje e sempre. O abraço do vosso irmão altivo. Muita paz, meus caros irmãos. Muita paz. E assim, Senhor Jesus,